Amém. Deus abençoe meus irmãos, tantos aqui presentes, quanto todos aqueles que estarão conosco através da internet. Vamos ler um salmo, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? É uma escritura apropriada para os dias em que nós estamos vivendo, não é? Onde o mundo depende de salvação, o mundo depende de proteção. Todos nós estamos vivendo dias angustiantes, pessoas que amamos, amigos, parentes, irmãos, sendo acometidos desta praga que tem atingido o mundo. O mundo sempre teve seus períodos em que pragas caíram sobre ele, e hoje estamos vendo isso também nos nossos dias. E nós achamos apropriado fazermos uma oração em favor de todos aqueles que precisam de um livramento de Deus, todos aqueles que precisam de uma bênção de Deus, de uma proteção divina, todos aqueles que, em certo momento, a medicina, o avanço científico, não pode fazer nada contra esses demônios, mas Deus é poderoso. Ele sabe ir onde
a ciência não vai. Nós recentemente ficamos sabendo também que o pastor Osmar Rodrigues Costa está acometido, né, desta enfermidade, o Covid-19. Eu mandei meu comunicado a ele, e ele não pôde responder, sua esposa respondeu, e nós, entristecidos, oramos desde então pela sua vida, né? Muitas vezes as pessoas têm um pensamento diferente, acham que nós temos algo contra as pessoas, o que eu, o irmão Rogério, tenho algo contra o pastor Osmar Rodrigues Costa. Não tenho nada contra a sua pessoa, porque saí de lá, no seu companheirismo, não foi pela minha vontade. Tenho certeza que também não foi pela vontade dele. Mas como alguns meses atrás eu comuniquei com ele, porque senti no meu coração, quando li aquela escritura que Jesus disse: quando chegares diante do altar, e ali no altar lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta, vai, acerta com ele, depois volta e oferece a tua oferta. Não que o pastor tivesse algo contra mim, mas da forma como as coisas aconteceram, parece que não estava bem. Então, derramei meu coração para ele, e nisso tudo vi a mão de Deus. Eu penso que tudo foi bom, tudo correu muito bem, até que uma certa altura do caminho, eu, o irmão Rogério, nós saímos um pouquinho daquela direção da mensagem. E isso eu vejo hoje que Deus quis nos sacudir e chamar nossa atenção. Quis mostrar que nós erramos. Este é o meu pensamento. E não creio exatamente como o pastor Osmar Rodrigues Costa crê, de que há um movimento depois do irmão Brana. Eu não creio dessa maneira. Eu fui honesto enquanto estive ao seu lado, e duvido que possa haver um obreiro que trabalhou com tal empenho e sinceridade como eu fiz durante todos os anos em que eu estive ao seu lado. Eu sinto muito que ele esteja doente, e eu desejo orar por ele. Eu quero que ele fique bem. Eu quero que esse doce espírito que habita a mensagem do profeta William Brana envolva as nossas vidas, para que a gente possa amar a todos os irmãos, todos aqueles que concordam e que não concordam conosco. Se a gente tão somente pudesse se encher desse espírito, na hora de pregarmos, expormos as nossas convicções, mas as nossas convicções não devem servir para construir muralhas ao nosso redor e nos separar das outras pessoas. As nossas convicções têm que ser posicionadas de forma que seja uma ajuda, de forma que possamos ser um farol para ajudar aqueles que navegam pelos mares
desta vida, onde há tanta confusão. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a todos nós, que Deus ajude nossos familiares, nossos irmãos, que Deus nos ajude a cada dia que passa, nos aproximarmos mais de Deus, para cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Ele. Nós temos exemplo a seguir. Nós temos um profeta que viveu, que pregou, que inclinou-se à palavra de Deus e serviu a Deus com todo o seu coração, que foi honesto, que foi sincero e nos deixou um bom exemplo para podermos amar e mesmo discordando, poder separar. Amém, meus irmãos? Então, eu gostaria nesta hora de fazer uma oração e, já que coloquei isso público, quando conversei com o pastor, expus tudo que eu prego, eu expus para ele e disse: pastor, isso aconteceu, isto é o meu ver, porque nós erramos, e eu estou voltando atrás, não voltando atrás para a denominação, voltando atrás de lá do ponto de onde eu penso que nós erramos, onde nós saímos, onde nós em 2012 passamos a crer em uma outra pessoa depois do irmão Brana, quando nós críamos que ele era o último eleito, o último sinal. Eu creio que nisso Deus quer nos sacudir. E eu não tenho nada, meu coração é limpo, meu coração é limpo. Deus sabe, com esta mão sobre a Bíblia, meu coração é limpo, nada tenho contra o meu pastor. E se ele pudesse, talvez, como já lhe pedi pessoalmente, me perdoar por alguma atitude que eu tenha feito, mas apenas como uma reação de uma ação sofrida, que ele me perdoasse. Então, a vida passa tão depressa e nós temos que salvar-se, buscar a salvação depressa, como a mensagem que o irmão Brana pregou, desesperadamente buscar a salvação, livrar-se de tudo aquilo que nos amarra, de todo o peso que nos segura de irmos ao encontro do Senhor Jesus. Amém? Então eu convido meus irmãos para nós fazermos uma oração. O irmão Edilson, também lá de Belém do Pará, pede oração pela sua sobrinha que está entubada. É este mal, né? Esta malignidade que tem atingido o mundo. Nós vamos orar. Deus abençoe o irmão Serginho, ali em Alvorada, a irmã Maria. Deus abençoe a irmã Kelly Siqueira, irmão Luiz Alberto, lá em Nanuque, Minas Gerais, irmão Yuri Quadros, lá em Belém. Deus abençoe, meu irmão. Deus vos abençoe, irmão Cláudio Souza, irmã Rosa Luz. Deus abençoe, irmã Josilene, também ali em Criciúma, toda a sua família. Vamos orar, meus irmãos. Amém? Bondoso Pai Celeste, tem horas na vida em que nós não temos ninguém para recorrer. Este mal tem atingido o mundo, é mundial, Senhor. Não são casos específicos de uma localidade, mas esta praga tem atingido o mundo, tem levado pessoas, tem feito outras sofrerem, mas nós sabemos, Senhor, que toda enfermidade,
causada por Satanás, o Senhor, já de antemão, na cruz do Calvário, produziu a cura. Produziu, Senhor, a cura para toda enfermidade, para todo mal. Que estes irmãos, que estas pessoas, os meus irmãos lá em Cuiabá também que têm sofrido por esta enfermidade, pelos sintomas desta enfermidade, a sobrinha do irmão Edilson lá em Belém que está entubada, o pastor Osmar Rodrigues Costa que também tem sido acometido. Dói no nosso coração saber destas coisas, e nós queremos pedir que o Senhor entre em cena, que o Senhor entre e dissolva todo o mal, que a normalidade sobre a vida de meus irmãos possa ser restabelecida. Todo homem chamado a pregar o Evangelho também é chamado para orar pelos enfermos, disse o irmão Brana. Então, Senhor, nós rogamos a Ti, no nome do Senhor Jesus, todo mal, toda enfermidade, todo tormento, toda falta de ar, toda dificuldade de respiração, saia agora no nome do Senhor Jesus. Que Satanás reconheça a autoridade, que Satanás reconheça o poder da palavra que falamos em nome do Senhor Jesus. Todos os meus irmãos que também precisam de uma bênção, que precisam de uma cura, ou que têm outra necessidade em suas vidas, que eles nesse momento possam inclinar suas cabeças diante de Ti e falar, nem que seja em pensamento, em um murmúrio, e que o Senhor possa lhes conceder o desejo de seus corações. Pai bendito, Tu és o nosso bondoso Pai, que cuida de nós. Nós cremos nisso, nós cremos na Tua palavra, e estamos recorrendo a Ti para nos livrarmos nesse dia. Confiamos em Ti, confiamos na cura, confiamos no bem que a Tua palavra nos faz. No nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo livramento. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Que Deus abençoe, meus irmãos. Nós queremos falar um pouquinho nesta noite sobre a cabeça e o corpo tornaram-se um. E a escritura que vamos ler está no livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 18. Muito obrigado pelos irmãos que estão conosco através da internet. Que Deus vos recompense e lhes dê uma bênção toda especial. Amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e nos abençoar com inspiração para poder vivificar aos nossos corações aquilo que queremos falar. Amém? A cabeça e o corpo tornaram-se um. Há um tempo em que a igreja aguardou a vinda da cabeça.
A cabeça é Cristo. A cabeça é o membro do corpo que controla todos os movimentos. Tudo é controlado pela cabeça. Se você move o pé, move a mão, levanta-se para caminhar, senta-se, deita-se, são todos mandamentos oriundos da cabeça. E a cabeça que nós estamos falando aqui é Cristo. A cabeça que São Paulo está falando aqui é Cristo. E Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo é a palavra. E não somente, como eu tenho dito em mensagens anteriores, a palavra escrita, porque tem momentos que o irmão Brana está pregando e ele fala sobre a palavra, e isso significa a Bíblia, né? O irmão Brana diz: Deus não deixará esta palavra, significa a Bíblia. Você não pode acrescentar nem diminuir nada da palavra deste livro, isto é, a Bíblia. Mas quando nós falamos no princípio era a palavra, nós nos referimos à coluna de fogo. A coluna de fogo é o Verbo, esta luz que está sobre a cabeça do irmão Brana. Este é a cabeça, a coluna de fogo, Jesus Cristo. Ele é a cabeça. A cabeça é aquele que tem toda a supremacia, toda a autoridade sobre o corpo. Durante as eras da igreja, aguardou-se a manifestação da cabeça. Aguardou-se a manifestação de Jesus Cristo. E ele mesmo prometeu que retornaria. São Lucas 17, como foi nos dias de Noé, assim será no dia em que o Filho do Homem, ou seja, a cabeça. Agora, o Filho do Homem, muitas vezes os irmãos que creem na mensagem podem confundir-se um pouquinho e pensar que o irmão Brana é o Filho do Homem. Não, o irmão Brana mesmo disse que ele era um Filho do Homem, porque o Filho do Homem é a união, é a composição da palavra, que é a coluna de fogo, com um corpo humano chamado profeta. Isso é o Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem seria a vinda da palavra, a vinda deste Logos, a vinda desta coluna de fogo, que só teve o seu trânsito entre a igreja primitiva para poder escrever a Bíblia, e depois nunca mais foi vista, nunca mais atuou visivelmente, senão nos dias em que ele manifestou
para cumprir a escritura prometida de São Lucas 17, 26 a 30, a manifestação do Filho do Homem. Foi onde ele e o corpo tornaram-se um. Foi onde o Filho do Homem tornou-se visível, tanto antes quanto depois da materialização desta coluna de fogo. Nós vemos esta fotografia tirada em 1950, na cidade de Houston, no estado do Texas. A cabeça é Jesus Cristo, é a coluna de fogo, é Jesus Cristo na forma de espírito. É o corpo teofânico de Deus. É a palavra que criou todas as coisas no princípio. É a luz que São João diz: Deus é luz. Ali está Deus sobre a cabeça do irmão Brana. Ali está o pilar de fogo que foi prometido manifestar quando o seu corpo estivesse completo. A noiva é o corpo do Senhor Jesus Cristo. A noiva é o corpo do Logos. A noiva é o corpo desta coluna de fogo. A gente usa essa expressão porque o irmão Brana também usou na mensagem: a semente não herdará com a palha, parágrafos 79, 80, 81, o irmão Brana diz: esse Logos tem uma esposa. Ou seja, esta coluna de fogo tem uma esposa. Esta coluna de fogo tem um corpo. E este corpo, ele foi sendo construído durante as eras da igreja. A primeira era, a segunda era, a terceira era, a quarta, a quinta, sexta, sétima era. Isso é a construção da noiva terreal. É o corpo da noiva sendo formado. Ainda que nós conhecemos pela mensagem do irmão Brana e através da história, que quando chegou na terceira era da igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo da noiva, o corpo da noiva, ele foi extinto, ele foi perseguido, a igreja foi perseguida e morta, foi enterrada, foi colocada nas arenas, foram colocados em fogueiras, e a noiva chegou à sua extinção. E irmão Brana, ao citar estas coisas, ele também fala sobre São João 12, 24, 25, que Jesus disse: se o grão de trigo ele não morrer, ele fica só. Então, irmão Brana diz que ali a noiva estava sendo enterrada para poder brotar nos dias de Lutero. Lutero era o talo daquele grão que foi enterrado, daquela noiva que foi enterrada. Quando nós vemos aqui, nos últimos dias, a noiva perfeita, não é uma noiva à parte daquela noiva que saiu no Pentecostes. Não é uma noiva à parte daquela noiva da primeira era da igreja. Porque aquela primeira noiva foi até a terceira era, foi perseguida, dizimada, foi morta, foi enterrada, mas ressurgiu na reforma com Lutero, sendo talo, subiu um pouco mais, sendo borla com João Wesley, está formando o corpo da noiva.
Ele é a cabeça. A coluna de fogo é a cabeça. Na era pentecostal, que é a 7ª era da igreja, o que o irmão Brano ensina? Aí formou a casca. A casca envolve a semente. Ela tem a silhueta da semente. É tão parecida com a semente que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos, diz o irmão Brano. Chegamos na era pentecostal, chegamos na 7ª era da igreja. O corpo está subindo. O corpo é formado de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. O corpo é formado de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. São estas 7 qualidades, são estas 7 virtudes, são estas 7 eras da igreja, são estes 7 Espíritos de Deus, são estes 7 olhos, são os 7 castiçais, são as 7 cores do arco-íris, tudo apontando para a formação do corpo. Mas ele é a cabeça. O corpo ergue-se da terra. O corpo surge da terra. Por isso, irmão Brana pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. A noiva é terreal, mas o noivo é celestial, porque o noivo é a coluna de fogo. A cabeça é a coluna de fogo. A cabeça é Jesus Cristo. Quais dos cristãos que vivem no mundo que sabem dessas coisas? Eu nunca tinha ouvido falar em coluna de fogo, pilar de fogo, lá nas denominações, no tempo em que vivi lá, quando acompanhei meu pai desde minha infância. E é quase que é tão raro ouvir entre os irmãos da mensagem falar sobre isso. E ter um bom entendimento, não que nós tenhamos todo o entendimento, não, mas vamos adentrando nisso, vamos pensando nisso, vamos nos inclinando sobre isso, não deixemos isso passar por alto. A cabeça é Cristo, que desce sobre o corpo da noiva. No desenho que nós temos da pirâmide, ali está o corpo da noiva durante as 7 eras, e vemos uma pedra sobre a 7ª era da igreja que desce do céu. É aquela pedra desce do céu. Aquela pedra que é chamada pelo irmão Brana a pedra de coroa, que é descrita pelo apóstolo São Pedro como a pedra de esquina, que é normalmente rejeitada. A cabeça é rejeitada. A cabeça não é aceita. Os edificadores, aqueles que trabalham para construir o corpo, normalmente rejeitam a cabeça, a pedra que os edificadores rejeitaram. Por quê? Porque quando a cabeça veio para acoplar sobre a construção do corpo do Velho Testamento, na pessoa do Senhor Jesus, ele foi rejeitado. Da mesma maneira, Apocalipse 10, a cabeça desce do céu, o anjo forte desce do céu, o noivo desce do céu, o esposo desce do céu. Não seria porventura ele rejeitado da mesma forma, visto que a Escritura diz que a pedra de esquina, ela é rejeitada? E exatamente pelos edificadores. Ela é uma pedra estranha. Ela é uma pedra que não tem o mesmo formato das demais pedras.
As outras pedras são retangulares, esta pedra é pontiaguda. Irmão Branham cita numa mensagem que quando chegaram todas as pedras para construir a pirâmide, eles olharam uma pedra que era estranha, e eles a chutaram para longe. Aquela pedra é estranha, aquela escritura é estranha, o 7º selo é estranho, Mateus 24:36 é estranho, 7 trovões é estranho, e os edificadores o chutam para longe, e os meus amados irmãos da mensagem chutam para longe os 7 trovões, não atentam para o 7º selo, para Apocalipse 10. É estranha esta nuvem no monte pôr do sol, e eles a rejeitam, quando deveria ser honra para seus trabalhos, ser honra para as nossas vidas, aquela cabeça acoplar em nós, através do que já aconteceu. Porque o título é A Cabeça e o Corpo Tornaram-se um. Não vai tornar, nem está tornando, já se tornaram um. Não está para o futuro, nem é agora, já é passado. E nós queremos nos identificar com isso. Nós queremos que esta experiência seja a nossa experiência através da representatividade deste membro da noiva que teve o privilégio de ter sobre si o cabeça acoplando sobre ele. Eu não posso dizer que a cabeça vai descer sobre a noiva. A cabeça já desceu. A cabeça já se tornou um com a noiva. Vamos ler a mensagem, meus irmãos. 188. Cristo é o mistério de Deus revelado. Porque a gente começa a falar e parece que fica só nas nossas palavras. Veja, 188, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa é uma mensagem que você começa a ler e não consegue mais deixar de ler. É cada coisa, cada parágrafo, cada citação que o irmão Branham fez. Se nós pudéssemos entender Deus em Cristo, Cristo na igreja, ou seja, é a cabeça na noiva. Para quê? Para nos levar de volta ao Éden restaurado. Para levarmos de volta ao princípio. 188. Cristo é o mistério de Deus revelado. E para estar seguro disto, de todo o rapto agora, Lutero foi uma parte, Wesley foi uma parte, os profetas foram uma parte. Se eles não são uma parte, bem, na revelação que eles estavam formando o corpo. Os profetas do Velho Testamento eram partes do corpo do Senhor Jesus, do noivo, do cabeça. Estes homens que compõem as 7 eras da igreja eram partes do corpo da noiva. Ainda que a noiva é composta por centenas e centenas de milhares, mas cada era, cada dia, há um homem que representa. Há um homem que representa um membro do corpo daquele dia. Como Lutero representou os indivíduos da 5ª era da igreja, a era de Sardes. Wesley representou os membros, os indivíduos da 6ª era da igreja. Está formando o corpo. Em Brana, a última era da igreja,
O último tempo em que Deus está trabalhando com os gentios. Temos a única ocasião de podermos ser recebidos no corpo. Hoje nós não podemos entrar por Lutero, hoje nós não podemos entrar por Wesley, hoje nós não podemos entrar pelo movimento pentecostal, aquilo foi casca. Hoje nós só podemos entrar se nós estivermos no grão. E o nome do grão não é Lutero. O nome da planta não é Lutero. O nome da semente não é Lutero. Lutero é talo. O nome do grão não é Wesley. O nome da semente que foi enterrada não é Wesley. A semente, nós vamos conhecê-la quando chegar aqui no topo. O grão, a noiva perfeita, a noiva completa, o corpo inteiro de Jesus Cristo completo neste 7º degrau, para que a cabeça desça. Em Apocalipse 10, nós temos a cabeça descendo. E a cabeça não pode descer se não há um corpo para que ele possa ter as preeminências. Jesus Cristo não poderia descer do céu em Apocalipse 10 se o corpo, o seu corpo, o corpo da noiva já não estivesse formado. Por isso ele desceu. Porque quando este 7º anjo, este 7º mensageiro, nesta 7ª e última era da igreja, era do tempo, a cabeça vem descendo da eternidade, a cabeça vem descendo do céu. O irmão Branham diz na mensagem Senhores, é esse o tempo, 317, que a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. A cabeça é os 7 trovões. Os 7 trovões estão em Apocalipse 10. A cabeça é os 7 trovões, estão em Apocalipse 10, e é o 7º selo. O irmão Branham diz, Apocalipse 10 era o 7º selo. A festa das trombetas 229. O 7º selo, os 7 trovões, Apocalipse 10, a vinda do Senhor, a vinda da cabeça. A revelação dos selos é o trabalho da cabeça. Revelar os selos é negócio da coluna de fogo. Revelar os selos é negócio do Senhor Jesus Cristo. Revelar os selos não é para um ser humano normal, mortal, como foi o irmão Branham. O irmão Branham é o corpo da noiva que recebeu a cabeça, e através do seu corpo da noiva, a cabeça pôde expressar a si mesmo, revelar a si mesmo e declarar o seu mistério. Foi isso que ele fez. Constate na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Constate, sente-se, pegue a mensagem e leia a mensagem. Deguste a mensagem. Rumine a mensagem. Com esta revelação. Veja que o irmão Branham vai dizer agora é Cristo em vós, Cristo na igreja. Mas note que irmão Branham dá umas amostras do que tinha acontecido no seu ministério. Quando aquele anjo vinha descendo e se materializando, 205, 207, Cristo é o mistério de Deus revelado. A cabeça vinha descendo e se materializando, tomando o seu corpo. Nós temos que ser parte deste corpo. Nós não podemos ser um corpo à parte deste corpo que se tornou um com a cabeça no Monte Pôr do Sol.
Se nós formos um corpo à parte, meus irmãos, se nós formos uma experiência à parte, um movimento à parte do movimento do ministério do sétimo anjo, nós também teremos uma cabeça à parte, que não é o Senhor Jesus Cristo. Porque a cabeça já desceu, a cabeça já se tornou um com sua noiva. E é ali onde eu e você nos encontramos. É o que o irmão Brando diz também, senhores desse templo. Onde nos encontramos? Onde nos encontramos é aqui no templo da cabeça. O único lugar provido por Deus para adoração, 202, irmão Brana fala sobre Lutero, justificação, Wesley, santificação, Pentecoste é casca. Não tem nessas palavras, mas leia para confirmar. Irmão Brando diz, porém, temos chegado à cabeça. A cabeça não é a sétima era da igreja. A cabeça é além de Laodiceia. A cabeça é Apocalipse 10. Apocalipse 10 é a cabeça do Novo Testamento. Veja, a cabeça é um mistério. Você olha para a pirâmide construída por Enoque, a cabeça da pirâmide é um mistério, porque você olha para a pirâmide e você vê que está faltando a pedra de coroa. Então aquilo é um mistério. Da mesma forma, Apocalipse 10 é o mistério. Você olha ali e tem 7 trovões que João foi proibido de escrever. É um mistério. Você olha para o 7º selo e apenas diz que quando o cordeiro abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. É um mistério. Você lê São Mateus 24:36 e você vê Jesus omitindo o ensinamento da sua segunda vinda. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Irmão Brando diz que aquilo é o 7º selo. Jesus omitiu o ensinamento do 7º selo. O 7º selo é a cabeça. Mas a cabeça vem para unir-se ao corpo. Este corpo não é um corpo sem cabeça. A noiva de Jesus Cristo tem uma cabeça. Uma cabeça. E é uma noiva. E os dois tornam-se um. Na descida do Senhor, na descida para cumprir Apocalipse 10, há um indivíduo sobre a terra para representar o corpo da noiva. Há um indivíduo na terra, irmão Brando diz na mensagem, a brecha 41, este 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda, no tempo da descida da cabeça, no tempo da descida da vinda de Cristo em Apocalipse 10, o 7º anjo está sobre a terra. O cabeça não vem nos dias da voz do 6º anjo, do 5º anjo, do 4º anjo, do 3º anjo. Por quê? Porque o corpo ainda não estava formado. Isso faz o rapto inteiro. 188, Cristo é o mistério de Deus revelado. Fora disso, você está perdido, diz o irmão Brando, 189. Eu não me importo quão bom seja você, ou qual seja o seu parentesco, ou qual seja o seu companheirismo, ou qual seja a sua organização, você está perdido, exceto que esta palavra esteja em você. Que palavra que está em você? De Lutero? Você está perdido. De Wesley? Não tem lugar para entrar. Esta 6ª pedra da 6ª era da igreja já preencheu os indivíduos da era de Wesley. Pentecostes? Não. Já preencheu os indivíduos daquela era pentecostal. Há um lugar onde nós podemos nos encontrar e estar com eles. É exatamente na pedra de coroa, onde Jesus Cristo é a cabeça. Jesus Cristo, eu repito, é a coluna de fogo. Jesus Cristo é esta luz. Jesus Cristo é o anjo forte. Não é o William Branham. O William Branham não é a cabeça da igreja.
William Branham velou a cabeça. William Branham é o indivíduo, é o membro do corpo de Cristo que velou a cabeça, assim como Lutero velou os pés, Wesley velou as coxas. Pentecostes chegou-se até o ombro, provando sua palavra 211. Meus irmãos, deixa eu seguir um pouquinho mais. Cristo é o mistério de Deus revelado, 506. Agora, note Colossenses, o 18º versículo aqui, no livro de Colossenses. Ele é a cabeça da igreja do corpo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha as preeminências. Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. E ele quer as preeminências. Ouça agora com atenção, enquanto nós prosseguimos. O quê? Ele deve ser a cabeça do corpo. O corpo da sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso como em Adão. Veja, a noiva. É o que o irmão Branham diz na mensagem A Obra-Prima, que Jesus sendo noivo, assim como Adão foi colocado para dormir, Jesus também foi levado à cruz, foi morto, e do seu lado lhe tirou a sua companheira, a Eva de Adão, e o Novo Testamento é a companheira do Senhor Jesus Cristo. A noiva gentia. O irmão Branham diz que o Velho Testamento e o Novo Testamento são marido e mulher. Vamos, meus irmãos. 515. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele é as primícias da ressurreição. Está isso correto? A congregação diz amém. Observe então, o que ele é? Ele é a cabeça do corpo. Ele é a coluna de fogo, meus irmãos, eu vou repetir. A coluna de fogo, o Senhor Jesus Cristo, é a cabeça do corpo. A carne que nós vemos agora durante o Novo Testamento é a carne da noiva, é o corpo da noiva. Nós nunca tínhamos pensado sobre isto, nós nunca tínhamos visto desta maneira. Nós pensávamos que quando o Filho do Homem manifestasse, seria Jesus Cristo mesmo, aquele que andou lá em Nazaré, aquele que andou entre os judeus. Mas não, seria esta coluna de fogo unindo-se com o corpo da noiva para formar a manifestação do Filho do Homem. 457, Cristo é o mistério de Deus revelado, como foi nos dias de Ló, é o Filho do Homem manifestado na forma da sua noiva, no corpo da sua igreja. Fora disso, estamos perdidos. Então o corpo noiva deve seguir a cabeça. Nós não somos uma noiva que surgiu depois do irmão Branham, para dizer que nós devemos seguir o irmão Branham, porque o irmão Branham não é a cabeça. Se nós apregoarmos que nós saímos do irmão Branham, e eu já fiz isso erradamente, nós colocamos o irmão Branham como na condição do noivo, do cabeça. Está errado. O cabeça é a coluna de fogo, é Jesus Cristo. Por isso, a nossa experiência tem que ser remetida à experiência do Monte Pôr do Sol, à experiência de 1963, quando o anjo forte desceu, quando Cristo desceu para se materializar em sua igreja, na sua noiva, poder abrir os selos, revelar os 7 trovões, revelar a vinda do Senhor, o Senhor, a coluna de fogo, a palavra, a vinda da palavra, que o irmão Branham diz no 3º selo, no 2º selo, no 4º selo, que a palavra retornaria à igreja.
Ou seja, a coluna de fogo retornaria à igreja. Esta coluna de fogo que viveu entre o povo de Israel, de sua saída do Egito até Canaã, acompanhando Moisés. Esta coluna de fogo que acompanhou Paulo durante o seu ministério, para poder escrever o Novo Testamento. Porque se a coluna de fogo não estivesse entre a igreja alfa, de maneira nenhuma eles poderiam escrever a Bíblia. Ela estava entre eles, ela entrou na prisão para libertar São Pedro. Esta coluna de fogo que vemos sobre a cabeça do irmão Brana, a cabeça da igreja, o líder do corpo, ele é a liderança do corpo, ele é quem morreu pelo corpo, ele é quem tomou um tabernáculo de carne em sua volta e subiu até a cruz, até o Monte Calvário para ser pregado na cruz, para formar uma noiva, para que ele pudesse ter a preeminência. Em Brana, a coluna de fogo teve a preeminência sobre a igreja. William Branham não tinha vontade própria. O sétimo anjo não tinha conclusões próprias. Ele tinha que fazer tudo o que a cabeça lhe ordenava para fazer. Lhe dava visões, lhe protegia do mal, lhe protegia de beber, de fumar, de desonrar seu corpo, lhe protegia de ser um assassino, lhe protegeu de descer até as profundezas do inferno e morrer quando aquela espingarda foi disparada sobre suas pernas. A cabeça cuidando deste indivíduo, que é tão importante para a noiva de Jesus Cristo, que é tão importante para mim e para você. Este indivíduo, que pode estar ali naquele cenário de Apocalipse 10, que pôde ali naquela manhã, no dia 28 de fevereiro, estar ali sobre o monte pôr do sol, quando aqueles anjos irromperam da eternidade, saíram da eternidade e entraram no tempo. E aquela terrível explosão sucedeu. E eles tomaram o irmão Branham e levaram para dentro da pirâmide. E ali aquele anjo, quando o irmão Branham desceu aquela coluna de fogo, a cabeça estava materializada. Ele podia agora voltar e velar a cabeça, velar o cordeiro, velar o leão, emitir 7 trovões. Uma vindicação do ministério da esposa. Então, 516, o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Ó, que coisa! É parte do mistério de Deus. Como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra deste modo, ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte do seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la. De volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, o noivo. Porque isto é a cabeça, e a cabeça é revelada e volta com vida eterna. O corpo deve seguir a isso. Olha o quanto depende Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e até mesmo William Branham da cabeça. Olha como o corpo depende da vinda da cabeça. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Olha o quanto Apocalipse 10 foi importante para aqueles que desceram à tumba, que adormeceram durante as vigílias. Porque a Bíblia diz que o noivo tardou, Apocalipse 10 tardou em cumprir, e elas foram morrendo da primeira era, segunda era. Mas na 7ª vigília, ele veio, diz irmão Branham.
parado na brecha, ou ouvi, mas agora vejo. Na 7ª vigília, o noivo veio, a cabeça veio. Olha o quanto dependemos disso. Olha o quanto precisamos estar identificados com isso. Crer nisso, dizer amém a isso, receber o Espírito disso. E não estarmos à parte disso. Não fazermos parte de igrejas que estão à parte disso. Que colocam o irmão Branham na história, que colocam o irmão Branham no passado e dizem que ele já não serve para os dias em que nós estamos vivendo. Como isso é doloroso de se ouvir. Quando na verdade, lê-se as suas mensagens do púlpito. Para mim, isso é suficiente. Eu estou lendo a mensagem do irmão Branham, porque eu creio que ele é o meu representante nesta união. Quando este Espírito desce sobre ele, também desce sobre mim. Quando ele disse amém à cabeça, quando ele disse amém à coluna de fogo, eu me identifico com aquele amém que ele disse. Quando ele está pregando no tabernáculo Branham, em Jeffersonville, ou pelas partes onde ele pregava nos Estados Unidos e pelo mundo afora, quando a congregação diz amém, eu estou ali dizendo amém também. Eu estou ali crendo também. Eu estou ali também. Eu não estou fora disso. Eu não estou à parte disso. O corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente, amém? Enquanto você está fecundado da mesma palavra, qual é seu corpo, você tem tomado o seu corpo, tornou-se ele. Ela é ele, diz irmão Branham ao nascer do sol, 73. Ela é ele. Ele desce e une-se com ela e ela passa a ser ele. Ela é o seu corpo, porque ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho. Porque a Branham foi mandado comer o livrinho. O profeta do Novo Testamento tem 2 profetas só, Paulo e Branham. Paulo não foi mandado comer o livrinho. Branham foi mandado comer o livrinho. Para quê? Para que ele e a palavra torne-se um. É a cabeça e o corpo tornando-se um. É tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320. É o irmão Branham quem comeu o livrinho. O único lugar provido por Deus para adoração, 205. É o irmão Branham quem comeu o livrinho. A festa das trombetas, 124 e 125. É o irmão Branham quem comeu o livrinho. 3 testemunhas que evidenciam a coluna de fogo descendo do céu e unindo-se com o corpo, a cabeça e o corpo. Vamos para nós. 519. Portanto, o corpo não pode reconhecer, não fale nisso, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. O irmão Branham não está brincando, o irmão Branham não está fazendo poesia no púlpito, nós temos que crer na palavra. Não, o irmão Branham está falando sério, a palavra é a coluna de fogo, e esse corpo não deve reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra. A cabeça não é o William Branham, a cabeça não é o irmão Branham não é Jesus Cristo, o irmão Branham é a senhorita Jesus Cristo, é a senhora que velou o Senhor, é a mulher que velou o homem, é a noiva que velou o noivo, é a noiva que velou o anjo forte. Leia o desvelar de Deus e veja se isso não é verdade.
O desvelar de Deus, a palavra precisa ser velada, a coluna de fogo precisava ser velada, o esposo ao descer do céu precisava ser velado. Assim como foi nos dias de Moisés, a palavra precisava ser velada. A palavra, agora, meus irmãos, não é o livro, não é o livro. A palavra é a coluna de fogo. A coluna de fogo vai falar, a coluna de fogo vai manifestar, a coluna de fogo quer conversar, a coluna de fogo tem leis, tem mandamentos, tem vontades para expressar para o povo, mas o povo não pode ouvir a palavra, o povo não pode ver a palavra, o povo não pode suportar a glória da palavra. Então o que acontece? Moisés vai para dentro da palavra, Moisés vai para dentro da coluna de fogo. William Branham foi para dentro da palavra, William Branham foi para dentro da nuvem. Porque a palavra durante o dia tinha a forma de uma nuvem. Esta coluna de fogo, durante o dia, era uma nuvem. E quando ele sai da palavra, quando Moisés saía da palavra, a palavra desaparecia e estava velada dentro de Moisés. Por isso Moisés tinha que cobrir o seu rosto, porque o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia. Da mesma forma, em Apocalipse 10, a palavra vai emitir 7 trovões, a palavra vai revelar os selos, o esposo vai revelar o seu mistério, o esposo vai revelar o seu segredo. Por isso William Branham vai para dentro da palavra, e quando ele desce, põe um pé na terra e outro no mar, a palavra estava velada em William Branham, o noivo, a cabeça estava velado na noiva. E quando ele volta a Jeffersonville, ele volta diferente. Quando ele volta a Jeffersonville, ele volta agora não simplesmente como um evangelista que foi até 1962, mas ele agora volta vindicado pela palavra, pela abertura dos 7 selos, pela revelação dos 7 trovões. Portanto, a cabeça está ligada ao corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Se nós formos um corpo à parte, se nós não estarmos identificados no 7º anjo, se nós não tivermos em William Branham a nossa representação, é um corpo à parte. E se é um corpo à parte, é uma outra cabeça que não é a coluna de fogo. Por isso muitos irmãos se debruçam sobre o ensinamento de outros homens que querem tomar a sucessão do ministério do 7º anjo. É um outro corpo. É outra cabeça. Meus irmãos, vamos mais 1 ou 2 parágrafos para nós encerrarmos aqui. 578. Cristo é o mistério de Deus revelado. 578. Nós vemos a promessa sendo cumprida. Olha o que o irmão Branham diz. Nós vemos, nós não veremos, né? Vai acontecer, não, nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva. Nós vemos aonde? Aonde que está? Onde que está? Que nós vemos a liderança, que é a liderança? A cabeça. Nós vemos Cristo, a verdadeira liderança, entrando. Por isso que eu digo, comer, nenhum pregador deve falar, o irmão Branham comeu o livro e depois eu comi. Isto significa que você está chamando Jesus de adúltero. Porque comer é matrimônio, comer é união, comer é casamento, comer é tornar-se um. Vocês sabem do que eu estou falando, não é, meus irmãos? O irmão Branham diz, é um grupo misto, vocês sabem, quando Eva comeu, quando Eva deu para Adão comer, e ela engravidou. Se William Branham comeu o livro, significa que William Branham é a noiva. William Branham é que emprestou a barriga para que a palavra pudesse habitar na noiva.
A noiva grávida da palavra, o sétimo anjo grávido da palavra, grávido do anjo forte que desceu do céu. Esta noiva não caiu, este sétimo anjo não caiu. A Eva de Adão caiu. A noiva caiu em Niceia, aquela que precisou morrer, mas esta não caiu. Esta não duvidou da palavra. Esta disse para a palavra: cumpra-se em mim conforme a sua vontade. E a vontade foi que toda a plenitude nela habitasse, a plenitude da palavra, a plenitude dos mistérios, a plenitude da revelação, a plenitude da abertura dos selos. Habitou nela é eu, ela sou eu. Eu fico tão satisfeito por me sentir ao lado dela. Eu fico tão satisfeito por me sentir ao lado do sétimo anjo, ao lado do irmão Branham. Não importa, meus irmãos, se não tenha muitas pessoas, muitos irmãos, se não tenha muitos conchavos, não importa. A minha satisfação é me sentir aconchegado por Ele, coberto por suas asas, coberto por sua revelação, coberto por seu amor, por seu amparo, por sua libertação. Meu Deus, como poderiam dizer que isso está errado? A liderança vindo em sua noiva. Olha, meus irmãos, William Branham é noiva. William Branham é noiva, olha, veja bem, 578, Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós vemos a promessa sendo cumprida. Nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, entrando, vindo em sua noiva, vindo em William Branham, vindo no sétimo anjo, vindo em sua noiva, William Branham, noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio em São João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então a cabeça e o corpo estão se tornando um em obras e em sinais e em vida, vindicado pelo próprio Deus através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isso. Cristo, a palavra, e sua noiva, a cabeça e o corpo tornando-se um. O que o irmão Branham diz na era de Pérgamo, que Jesus, ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. 57, a era de Pérgamo. Assim agora, ele opera na noiva através dela. Jesus não completou toda a sua obra em seu ministério terreno. Assim agora, ele faz obras maiores através da sua noiva, Branham. Meus irmãos, que coisa boa! 588. Essa mensagem é boa. Essa mensagem acho que vou pregar a vida toda. Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus em Cristo. Cristo na noiva. Cristo em Branham. E agora prontos para voltar ao Éden. Prontos para voltar ao jardim. O irmão Branham diz que o casal já está pronto. A obra-prima, 174, se não me falha a memória. Nesta mensagem também, Cristo é o mistério de Deus revelado. O Adão, o segundo Adão e a segunda Eva, prontos para voltar ao Éden. Ela já está pronta. Ela já está formada. O irmão Branham diz, vida, entre logo no grão, entre logo na pedra de coroa, entre logo em Apocalipse 10, entre logo em Cristo. Entre logo nos 7 trovões, entre logo no 7º selo, entre logo nesta revelação do dia e a hora, entre, o tempo está acabando, ele até já jurou que o tempo acabou, as eras terminaram. 588,
A liderança está aqui. Vou ler direto 591. Que é isso? Não aquelas pessoas. A liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. É Deus manifestado em seu povo. Essa é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas. Eles são uma. Deus e sua igreja são um. Ah, meus irmãos, eu poderia aqui ler também, provando a sua palavra 236, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Ligar a igreja à cabeça. O Filho do Homem é a coluna de fogo. O Filho do Homem é a palavra. Provando sua palavra 222. Quem é o Filho do Homem? A palavra. Alimento espiritual em seu devido tempo. 176. 176. Filho do Homem é a palavra. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará, a palavra se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O casamento, a união. Cristo e a noiva, a cabeça e o corpo. Por isso, ele deu sua palavra a ela. Sua palavra. A palavra foi dada a Brana. A cabeça deu a palavra para Brana, a palavra. E o que é casamento? O casamento é feito pela palavra. Não é o fato de ir lá no cartório e assinar, não. Lá é só um feito diante dos homens. Mas é pela palavra que se casa. Quando você dá a sua palavra para a moça. Quando José deu sua palavra a Maria. E eles eram noivos, já estavam casados pela palavra. Naquele dia o Filho do Homem descerá e para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá através disso, diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Amém? Eu vejo isso no ministério do sétimo anjo, no ministério do irmão Brana, quando a noiva se uniu, casou-se com a palavra. Amém, meus irmãos? Bondoso Pai Celestial, rogamos que a sua presença sempre esteja em nosso meio. Não nos deixe, Senhor, olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar, Senhor, para aquilo que já foi feito. Nós não temos que fazer nada, nós temos apenas que reverenciar o que foi feito. Nós não temos que ser grandes personagens. Como o povo de Israel falhou, Senhor. O irmão Brana pregou a mensagem, Israel escolhendo a lei ao invés da graça. Eles tinham tudo, eles tinham uma coluna de fogo, eles tinham um profeta, eles tinham uma rocha, uma nuvem, e eles queriam uma lei para poder discutir a respeito dela, para formar grandes homens, para formar grandes líderes. Senhor, tira esse espírito mau de nós. Se esse espírito mau quiser nos cercar, afasta-te no nome do Senhor Jesus. O grande é a palavra, o grande é a coluna de fogo que manifestou no profeta William Branham, e nós queremos reverenciar esta mensagem, queremos viver esta mensagem, queremos estar envolvido no espírito da mensagem. Pai Celeste, ouve o nosso pedido. Pai, eu sei que a minha irmã Marilúcia Sampaio foi internada e depende de Ti, Senhor. Segundo a constatação, não é Covid, mas ela se sente mal e está hospitalizada. E roga que oramos por ela. Pai Celeste, o Senhor é o único que vai onde o homem, o médico, aquele que estudou, não consegue entrar ali e tornar a situação mais fácil, sanar. Mas o Senhor é o construtor do corpo. O Senhor é aquele doador de toda a bênção, de toda a cura. Nós te rogamos, Pai, entre em cena, livre meus irmãos, que o seu nível de fé possa ser elevado para declararem que estão curados, estão sarados. Não importa se dói, irmã, diga, estou curada. Não importa se está sentindo mal, diga, estou curada. O irmão Brana conta a história. E, Senhor,
nós reverenciamos isso, aquele homem cego que recebeu oração, e ele tinha visto outros receberem oração e serem curados, e ele foi cego, e ele era um vendedor de jornal, e ele recebeu a oração, e o irmão Branco disse: você está curado. E ele saiu da reunião tão cego quanto ele chegou. E ele foi trabalhar no outro dia tão cego como sempre foi. E ele anunciava: extra, extra, cego passa a enxergar. Jesus Cristo me curou. E ele ainda era cego. Meus irmãos, minha irmã, declare: estou curado. Eu creio na palavra. Mostre o sinal, mostre a palavra, mostre a fé para Satanás. Mostre, quando ele vier, diga: o Calvário me curou. O sangue derramado na cruz do Calvário, ele nem pode mais me curar. Eu já estou curado, mas está doendo, mas a febre está alta. Já estou curado. E por vários dias aquele ceguinho continuou sem enxergar, até que um dia na barbearia, todos zombando dele, ele disse: oh, louvado seja Deus, eu estou curado. E ele passou a enxergar, porque ele creu. Segura, irmã, segure, meus irmãos. Segure, irmão Brano ensina que quando nós vamos ficar curados, é a hora onde o diabo mais se agita, porque ele não quer deixar nossos corpos. Então parece que nós vamos até morrer, mas é a hora da cura. Não perca, creia, minha irmã. Creia, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Pai, cure-os, liberte-os, salve meus irmãos, cure-os, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te rogamos, bendito Salvador, enquanto a tantos o Senhor tem derramado o seu amor, o seu esplendor, as suas bênçãos, nós ficamos satisfeitos por tê-lo como nosso Deus, nosso curador. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que se disponibilizaram a estar conosco nesta noite. Que Deus recompense cada um. Que Deus recompense cada um. Nós não temos como recompensar, irmã Aurinda Oliveira, lá em Goierê. Deus te abençoe, minha querida irmã. Irmão Valdir Correia, Deus te abençoe. Irmão Júlio César, e a irmã Eunice também aqui em Porto Alegre, Deus abençoe. A irmã Santina também, e o irmão Geraldo, Deus abençoe lá em Criciúma. Irmão Rodolfo Valiente, Deus abençoe, precioso irmão. Deus abençoe a sua fé, Deus abençoe a sua coragem. Deus te recompense. Às vezes a gente sofre, faz parte da vida cristã. O irmão Bran disse que se você não está tendo nenhum problema, nenhuma dificuldade, assim parece que a vida está mansa, é porque o diabo te pegou. Se o diabo não está atrás de você, é porque ele já te pegou. Coisa boa é olhar para trás e ver que o diabo está atrás de nós. Nós estamos na frente dele. Deus tem nos livrado de todo mal. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Alcindo. Amém, irmão Alcindo. Deus te abençoe, irmão Alcindo, ali em Gravataí. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Joel Dias, Felipe, irmão Sérgio, irmão Yuri. Um forte abraço, meu irmão. Agora tá bom de vir no sul, hein? Tá frio. Coisa boa, né? As estações, frio, calor, faz parte da vida, né? Tanto no natural quanto no espiritual. Deus vos abençoe, uma boa noite e até sábado, meus irmãos. Esteja conosco se você não tiver nenhum compromisso, se você, como o irmão Brand dizia, se você não tiver nenhum culto na sua igreja, que você precisa assistir com o seu pastor, dê-nos o privilégio e esteja conosco, né? Vamos aprender junto, através da leitura da Bíblia, da mensagem e da inspiração do precioso Espírito Santo de Deus. Amém? Deus vos abençoe.